Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, Batalha Espiritual, Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Já estamos caminhando então aqui para a lição de número 8, que será ministrada agora no dia 24 de fevereiro de 2019, e o título da lição é Nossa luta não é contra carne e sangue. O texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4, no qual o apóstolo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E a verdade prática, por trás das aparências, há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso programa, ao nosso debate. Continue conosco até o final, nós voltaremos logo em seguida. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje é a lição de número 8 que vamos estudar, a lição que tem como título Nossa luta não é contra carne e sangue. E para introduzir a lição de hoje, queremos falar aqui a respeito de dois extremos que precisamos evitar em relação a este assunto. Uma visão mais naturalista e mais materialista das coisas não crê na existência de demônios e muito menos que eles possam influenciar a vida das pessoas e as coisas aqui na Terra, porque não crê nem que esses seres espirituais invisíveis existem. E um outro extremo, uma outra opinião que também não é compartilhada com a Bíblia, que também não tem base bíblica, é o outro extremo de dizer que tudo é demônio, que tudo o que acontece aqui na Terra acontece por causa dos demônios e tudo funciona em função dos demônios e que o homem não tem responsabilidade nenhuma nas coisas. Então são dois extremos que não têm apoio bíblico, são dois extremos que precisamos evitar. Porém, aqui nesse texto do capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, Paulo ele fala sobre a questão da batalha espiritual e ele reconhece que existem seres espirituais invisíveis, que ele usa aqui várias nomenclaturas para se referir a esses seres. Nós vamos estudar, é assunto da nossa lição de hoje, e diz que esses seres invisíveis, que nós entendemos ser os demônios ou espíritos malignos, que eles têm sim uma certa influência aqui na Terra. Ele pode inspirar pessoas para fazer o mal, ele pode inspirar pessoas para ensinar, conceber e inspirar doutrinas malignas, como a Bíblia diz, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, para poder criar muitas coisas que trazem mal para a sociedade, para incitar a violência, para incitar a falsa religião, a hipocrisia, enfim, tudo quanto é tipo de pecado. Então os demônios, eles têm a capacidade de inspirar pessoas, que não estão vigiando, que não estão em comunhão com Deus. Por isso que o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, ele também diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Então, Pedro, por um certo momento, ele ensinou, falou alguma coisa lá que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não entende, não sabe os propósitos de Deus. Então, assim, por um instante ali, Pedro foi inspirado, por um espírito enganador. Então, nós precisamos vigiar e nós precisamos, não podemos ser ingênuos e achar que tudo é responsabilidade do homem. É verdade que todo pecado e tudo de ruim que existe no mundo acontece em consequência do pecado do homem, em consequência da queda. Porém, esse homem no estado de pecado,
toda a humanidade, como está no estado de pecado, e o inimigo das nossas almas, o inimigo da humanidade, que é o diabo e seus demônios, eles estão aí, estão soltos, não estão amarrados, coisa nenhuma, só depois é que vão ser amarrados no lago de fogo e enxofre, estarão presos eternamente, mas enquanto isso eles estão aqui na terra. E o homem, ao pecar, ao viver em pecado, ao dar lugar a essas influências desses espíritos enganadores, as pessoas vão fazer coisas que não agradam a Deus. A gente já estudou aqui em lições anteriores sobre a possessão demoníaca. Poucas pessoas ficam possessas de demônios, quando ocasião em que o demônio toma de conta do corpo totalmente da pessoa e controla todas as faculdades mentais e físicas do ser humano. Poucas pessoas ficam possessas de demônio, porém, a quantidade de homens e mulheres aqui na Terra que vivem sob a influência do inimigo, que recebem influência do maligno, é muito grande. Então, nós não podemos ser radicais, nem de desprezar a ação do diabo e nem de supervalorizar a ação do diabo. Então, o apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele enfatiza muito vários aspectos da teologia, vários aspectos teóricos em relação à fé cristã, mas a partir do capítulo 6, versículo 10, ele começa a falar a respeito de uma batalha espiritual que de agora em diante, doravante, nós temos travada essa batalha. Por quê? Porque nós, como crentes em Jesus Cristo e que estamos aqui no mundo, vivendo em comunhão com Deus, sempre o inimigo de nossas almas vai fazer de tudo para querer nos entristecer, para fazer de tudo para afastar a gente da comunhão com Deus, e também para dificultar as pessoas não cristãs a ter um encontro com Cristo. O inimigo se levanta em oposição à obra de Deus, em oposição à igreja. Jesus disse que a igreja tinha que viver aqui no mundo, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, fazendo discípulo, praticando o bem, e o inimigo sempre se levanta em oposição, porque ele está aí para isso. Então nós temos que buscar de Deus o poder, a graça, a virtude para poder, pastor Zé Roberto, resistir contra essa oposição maligna. É isso mesmo, pastor Fábio. E, pensando a respeito dessa estrutura da epístola de Paulo aos Efésios, é uma estrutura recorrente nas epístolas dele. O apóstolo Paulo, inicialmente, ele traz um enfoque doutrinário na primeira parte da epístola, de cunho mais, digamos assim, de uma teologia doutrinária, e a segunda parte da sua epístola, um direcionamento mais prático. E justamente é no contexto dessa teologia mais prática que o apóstolo Paulo dá essas orientações aos irmãos de Éfeso e também de toda aquela região da Ásia Menor, já que, de acordo com alguns teólogos estudiosos, se tratava de uma epístola circular que foi lida em várias regiões ali da Ásia Menor. Paulo dá essas instruções e orienta aos irmãos aqui nessa parte final da sua epístola, em caráter conclusivo, para que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor, na força e no poder do Senhor. E esse primeiro ponto da lição justamente trata sobre a inclusão do tema no final da epístola. E tem uma expressão que é digna de destaque aqui nesse versículo 10, que é justamente essa primeira expressão aqui, na abertura do versículo 10, no qual Paulo diz, no demais, irmãos. Então, no demais é uma expressão linguística de cunho conclusivo. Então, Paulo, a partir de então, vai começar a concluir a sua epístola, deixando algumas orientações específicas a partir de então, para as quais os crentes deveriam atentar. Então, algumas traduções para a língua portuguesa dessa expressão grega traduziram no demais, ou traduziram por no demais, no caso da Almeida, a Nova Almeida atualizada, quanto ao mais, a tradução brasileira, finalmente,
No entanto, o que nós queremos destacar aqui é a importância desse caráter conclusivo no contexto geral da epístola de Paulo aos crentes da região da Ásia Menor. Então, Paulo está ciente de que havia um conflito, de que há uma batalha espiritual. É digno de destaque também que Paulo estava preso em Roma. Ali ele estava vendo os soldados romanos com as suas indumentárias, que inclusive alguns deles haviam se convertido ao Evangelho. O próprio Paulo diz isso na conclusão da sua epístola aos Efésios. E Paulo, vendo aquela indumentária, aquela armadura, aquelas vestes humanas que os soldados romanos utilizavam para a batalha, Paulo se inspira ou é inspirado pelo Espírito Santo para escrever aos crentes daquela região a respeito da importância de nós sermos fortalecidos pelo poder de Deus. E aí, ainda nesse versículo 10, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há um detalhe importante aqui, é que esse verbo fortalecei-vos, ele está na voz passiva. Portanto, o que Paulo está querendo dizer é: sede fortalecidos. Então, não somos nós que fortalecemos a nós mesmos, mas é Deus que nos fortalece. E a palavra grega aqui, o radical da palavra grega fortalecer, é o mesmo lá de Atos 1:8, no qual Jesus fala sobre o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder, virtude, como dizem algumas tradições, para ser testemunha em Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, nós dependemos do poder de Deus, dependemos do poder de Jesus Cristo. A nossa base de atuação espiritual no mundo é o poder de Deus. E Jesus diz isso lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Estamos concluindo aqui o primeiro bloco do nosso programa. Continue conosco, estaremos voltando em seguida. Telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 8. Nossa luta não é contra carne e sangue, baseada em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, texto no qual o apóstolo Paulo fala da realidade de uma batalha espiritual que existe e que sempre vai existir até a consumação dos séculos, até o inimigo de nossas almas for aprisionado no abismo. E tendo em vista a realidade, a existência dessa batalha espiritual, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Nós não podemos enfrentar essa batalha espiritual apenas com a nossa intelectualidade, não podemos enfrentar essa batalha espiritual apenas com a nossa força física e outros meios que a gente possa achar que é suficiente, porque a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, porque o diabo, ele é o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo e os seus demônios são seres espirituais que têm mais poderes do que o homem. Então, nós precisamos de uma ajuda espiritual, nós precisamos de uma ajuda, da ajuda de um ser espiritual que tem mais poder do que o diabo. No entanto, que no caso é Deus, precisamos da ajuda de Deus para essa batalha espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 10, na parte B, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão aí, o verbo fortalecer, na voz passiva, como diz o nosso comentarista, mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor Jesus. E o que a gente quer enfatizar aqui é que esse poder de Deus para enfrentarmos o maligno
nas batalhas espirituais diárias, ele está à disposição de nós. Deus sempre quer conceder isso, então nós devemos buscá-lo, nós devemos recebê-lo, estar abertos a receber esse fortalecimento de Deus, esse fortalecimento que vem de Deus, porque Jesus ele concede essa transferência de poder. Nos evangelhos a gente vê que Jesus tinha autoridade sobre os demônios e ele também transfere isso para nós, seus seguidores. Lucas capítulo 10, versículos 17 e também o versículo 19, dá um exemplo a respeito disso, quando Jesus mandou os 70 discípulos irem de 2 em 2, pregando em várias casas e várias aldeias. Quando eles chegaram do trabalho de evangelização, diz o texto seguinte: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Então eles estavam vendo que o nome de Jesus tinha poder e por causa do nome de Jesus, que os discípulos carregavam em si e utilizavam o nome de Jesus para repreender os demônios. Então, por causa do nome de Jesus, os demônios obedeciam, os demônios que se manifestavam na vida de algumas pessoas possessas, esses demônios obedeciam os discípulos por causa do nome de Jesus. E Jesus, ele responde aqui no versículo 19, Lucas 10 e 19, assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Então, Jesus, ele concede esse poder para nós, a igreja, para enfrentarmos os demônios na batalha espiritual. Ele tinha autoridade. Atos 10 e 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, esse poder que Deus dá a nós, que deu a Jesus através do Espírito Santo, e dá a nós cristãos também através do Espírito Santo. Efésios 3, 16 diz: peço que, segundo a riqueza da sua glória, ele lhes conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É a ação do Espírito Santo na vida do crente que vai fortalecê-lo, que vai fortalecer a gente para poder lutarmos essa batalha espiritual. Então, professor José Roberto, o crente que vive em comunhão com Deus, o crente que anda na presença de Deus, não tem por que temer as investidas de Satanás, os ardis de Satanás, porque, como diz o profeta, maior é o que está conosco do que o que está com ele. É isso mesmo. Como nós já estudamos na epístola de Tiago, nós devemos resistir ao diabo, devemos permanecer firmes, depender de Deus. E é justamente isso que nós estamos ensinando na lição de hoje, com base naquilo que Paulo instrui no final da sua epístola aos crentes da cidade de Éfeso. E o comentarista aqui fala sobre emprego de figuras de linguagem, no ponto 1.3, está aí na sua lição e talvez você tenha algumas dúvidas a respeito. Nós gostaríamos de esclarecer de forma bastante objetiva, concisa, dizer para você que a Bíblia foi escrita em linguagem humana. A palavra de Deus é inspirada, ela é soprada pelo Espírito de Deus e é palavra de Deus, mas ela foi escrita em linguagem humana, isso para que os seres humanos fossem capazes de compreender. E dentro dessa construção da linguagem humana, nós temos uma linguagem que pode ser literal ou que pode ser figurada, metafórica, e existem os recursos linguísticos que às vezes se utilizam de figuras de linguagem, que são sentidos que não necessariamente são literais, são palavras que têm um significado, mas apontam para um outro significado. Essa é a ideia, e é isso que Paulo está querendo dizer, que nós vamos ver mais adiante, quando ele for se referir às indumentárias ou às partes da armadura de Deus. Então, Paulo não está tratando de elementos físicos de uma armadura, mas de elementos
espirituais. E uma figura de linguagem que é reportada aqui pelo nosso comentarista é a anáfora, que na verdade a anáfora é uma proforma, é uma forma linguística que ela é utilizada para se referir a várias coisas. Um pronome, por exemplo, é uma anáfora. Quando você diz Jesus salvou a humanidade, ele veio para salvar os perdidos, esse ele é uma proforma e é uma forma linguística que se refere a Jesus. No caso aqui do texto grego, nós temos uma preposição, que é a preposição pros. Essa preposição pros, ela tem o significado de contra e ela ocorre 5 vezes nessa passagem bíblica para dizer o quê? Que é o mais importante, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o mais importante que nós gostaríamos de destacar é a função dessa preposição. Essa preposição pros, ela dá justamente a ideia de confronto ou de oposição. Então, nós reforçamos aqui o que diz o comentarista, que o que está em evidência aqui é uma batalha espiritual, forças antagônicas, forças em oposição, forças umas contra as outras. E essas forças que estão umas contra as outras, elas querem se colocar contra o reino de Deus. E aí, pastor Fábio, nós precisamos nos manter firmes, sabendo que nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos nos empoderar, mas não é um empoderamento humano, é um empoderamento espiritual, para vencer as hostes e as forças da maldade. É verdade, porque o próprio texto áureo diz aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o crente precisa ser fortalecido pelo Senhor, no poder de Deus, para poder estar de pé nesta batalha, porque o diabo não descansa. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que ele não cessa, de dia e de noite vive acusando. A palavra diabo significa caluniador, acusador, e a palavra Satanás significa adversário. Então o diabo sempre vai se levantar contra o crente, sempre vai se levantar contra a igreja, sempre vai se levantar contra as obras de Deus aqui na terra, que Deus realiza através do seu povo. Então nós precisamos nos defender das astutas, nos defender contra os dardos inflamados do maligno, como a Bíblia diz, e devemos também, em alguns momentos, atacá-lo. Agora, esse ataque é com as armas espirituais e não com as armas carnais. Então, quando a gente, por exemplo, a gente evangeliza, quando a gente ensina a palavra de Deus, quando a gente propaga a palavra de Deus, isso é um ataque ao arraial de Satanás, como alguns gostam de dizer. Cada vez que a igreja evangeliza, discipula e pessoas se convertem a Cristo e se firmam na presença de Deus, estamos sabotando o reino das trevas. Então, nós não podemos negar a realidade dessa batalha espiritual. Por isso que essa preposição pros, que é traduzida no versículo 12 aqui por contra, é porque Paulo quer enfatizar essa batalha que estamos envolvidos. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Caro telespectador, telespectadores, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical e Debate, lição de número 8, hoje estudando a respeito de nossa luta não é contra a carne e o sangue. E o terceiro ponto da nossa, ou melhor, o segundo ponto da nossa lição, trata sobre a dependência de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso ali em Roma, conforme nós já dissemos anteriormente, e Paulo certamente teve contato com muitos soldados da milícia romana, soldados da armada romana, e o apóstolo Paulo emprega figuras de linguagem
do contexto militar para falar de questões espirituais. E aqui nós vemos a utilização, nós vamos estudar mais especificamente adiante, nas próximas lições, detalhes de uma indumentária e de uma armadura que tem a ver com a atuação e o poder de Deus em nossas vidas. E o comentarista destaca, somente pelo poder de Deus. Isso porque nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Então tem algumas pessoas que querem resolver as questões espirituais por meios meramente humanos, e nós não somos capazes de fazer por nossa própria força, pelo nosso próprio poder. Os demônios existem, os demônios não são totalmente ou todo-poderosos, mas eles têm poder, eles têm atuação, eles têm seus métodos, têm suas ciladas, têm suas artimanhas. Inclusive, Satanás, o diabo, tentou o próprio Jesus, conforme nós já temos estudado aqui. Diante disto, o que é que nós devemos fazer? Bem, o que Paulo está orientando os crentes é para que eles não lutem sozinhos, por conta própria. E Paulo vai dar uma orientação no versículo 11, justamente quando ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, vocês estão nessa batalha, e já que estão nessa batalha, então não dependam das suas forças humanas, não queiram depender das forças que vocês têm, mas dependam do poder de Deus. E esse verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa, por exemplo. A Septuaginta, nós já falamos aqui, é aquela tradução do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica para o grego. É o mesmo termo, é o mesmo verbo que é utilizado lá na Septuaginta para dizer que Gideão foi revestido ou cheio do Espírito de Deus. Então, nós só podemos atuar neste mundo de forma poderosa e com o poder de Deus, pastor Fábio, se a gente depender do Espírito Santo. E justamente por isso, Jesus, quando estava partindo ali, estava sendo assunto, ou subindo aos céus, Jesus disse, olha, aguardai na cidade até que do alto sejais revestidos do poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, e a virtude aqui é o poder, é o dinamis no grego, para que vocês sejam minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sem o poder de Deus e sem o poder do Espírito Santo, a igreja não pode desenvolver o papel que foi a ela atribuído. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Tem um ditado popular que diz que não catuque a onça com vara curta. E aí eu queria aplicar esse ditado aí para também nós crentes. Não vá provocar o diabo se você não está em comunhão com Deus, que se você não tem uma vida na presença de Deus, e até mesmo porque a nossa missão aqui na Terra não é de ser soldado espiritual, a gente não deve viver caçando demônio. Existem aí os caças-fantasmas aí da televisão e tudo, e nós não somos caça-demônios. Nós pregamos o Evangelho, falamos a palavra de Deus, o nosso alvo são as pessoas. A gente tem que estar preocupado com as pessoas fazendo a obra de Deus. Agora, naturalmente, o diabo se levanta, se opõe ao crente, se opõe à igreja na realização da obra de Deus. Então, quando isso acontece, aí, com a força do Senhor, com a força do poder de Deus, somente pelo poder de Deus, como diz aqui o nosso comentarista no tópico 2.1, é que nós podemos resistir ao inimigo e batalhá-lo, batalhar contra ele. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 a 16, que existiam lá em Éfeso alguns exorcistas ambulantes, judeus, filhos de Seva. Eram 7 irmãos que eram metidos a profissionais da área do exorcismo. E quando eles estavam lá, eles chegaram diante de uma pessoa endemoniada e eles disseram, conforme Atos 19:13, eles chegaram para o endemoniado e disseram, ordenam que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. E a Bíblia diz no versículo 15, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?
Então aqueles filhos de Seva deram uma de exorcistas, mas eles não tinham o poder de Deus, porque eles não conheciam a Cristo ainda. Então foram brigar com o demônio, foram provocar o demônio, né, em nome do Deus que Paulo prega. Mas aí o que é que acontece? Diz o versículo 16: e o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Então ele literalmente foi agredido, aqueles 7 homens literalmente foi agredido por uma pessoa endemoniada. Ou seja, o demônio que estava tomando posse do corpo daquela pessoa bateu, agrediu, feriu aqueles 7 homens e rasgou a roupa deles, justamente porque eles não tinham o poder de Deus na sua vida e foram desafiar. Então tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, com determinadas aí sessões de descarrego, determinadas reuniões de batalha espiritual, onde pessoas ficam usando determinados clichês, determinadas provocações, parece que faz tudo ou deixa de fazer em função do diabo. Às vezes na igreja diz, dê um glória para Jesus para poder fazer raiva ao diabo. Quer dizer, você está dando glória para Jesus ou é para fazer raiva ao diabo? Nós não podemos viver fazendo as coisas em função do diabo. A gente tem que fazer a obra de Deus, fazer tudo que glorifique ao Senhor. No versículo 11, diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, essa expressão, astutas ciladas, né, no grego, metodeia, né, transmite a ideia de esperteza, artimanha, armadilha, de truque, de malandragem. Então, o diabo, ele é enganador. Jesus disse em João 8,44 que ele é o pai da mentira, que ele nunca se firmou na verdade e que ele mente e fala do que é próprio dele, porque a natureza dele é essa, é de mentiroso. Então o diabo, ele usa de malandragem, de truques, ele usa de artifícios para poder enganar as pessoas nas diversas áreas da vida. As obras do diabo, elas são, pastor José Roberto, muito diversas. João falou em 1 João 3,8 sobre as obras do diabo. Ele atua nas diversas esferas do ser humano, da vida individual e coletiva das pessoas aqui na terra, e ele usa de muito truque, de muito engano, de muita malandragem, e às vezes até pode se transfigurar em anjo de luz, às vezes até como um religioso, como um adorador, como o criador de uma religião. Ora, na grande tribulação vai ter até o falso profeta, uma religião oficial do anticristo. É isso mesmo, pastor Fábio. E eu chamo a atenção também, essa palavra metodeia, ou metodeia, que quer dizer esperteza, artimanha, armadilha, vem da nossa palavra método, né? Então, quer dizer, Satanás, ou a palavra grega metodeia, vem e dá origem ao nosso termo método. Então, isso quer dizer que Satanás também usa de seus métodos, seus meios, para tentar tirar o crente do seu foco, perder o seu caminho, se distanciar da palavra de Deus, se voltar para coisas que não agradam a Deus. Então, estejamos prontos, preparados. E o segredo, Paulo já mostrou aqui nessa passagem. O segredo é o revestimento da completa armadura de Deus. E não por acaso, o texto bíblico diz assim, da completa. Por que completa? Porque a armadura, nós vamos ver isso aqui mais adiante em outras lições, mas você já deve ter visto aí algumas armaduras, ela tem vários elementos, e cada elemento da armadura tem um objetivo de proteger uma determinada região do corpo humano. Então, se alguma parte do corpo humano ficar desprotegida, vulnerável, aquela área poderá ser utilizada por Satanás. Então, ele pode se utilizar dos métodos dele para alcançar justamente aquela área e tentar destruir a sua vida, destruir a sua espiritualidade. Tenha cuidado, fique alerta, revista-se de toda a armadura de Deus. Vamos fazer mais um intervalo, voltaremos em seguida para tratar especificamente sobre o que é que Paulo quer dizer quando fala sobre todos os poderes ou contra os poderes das trevas.
volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 8. Nossa luta não é contra carne e sangue. E temos aprendido até aqui que existe sim uma batalha espiritual, ela é real, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele está agindo no planeta Terra, ele está vivo e solto e agindo no planeta Terra para poder desviar os homens dos propósitos de Deus, para dificultar as pessoas a enxergarem a beleza do Evangelho. A Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam, não entendam o Evangelho de Cristo. O diabo ele faz de tudo para desviar o crente dos caminhos do Senhor, para esfriá-lo, para deter a marcha da igreja, para deter o avanço do trabalho de evangelização, de discipulado, enfim. Esse adversário não dorme, não descansa e constantemente ele está atuando, usando pessoas, inspirando pessoas e, como já foi falado aqui na metodeia, no grego, de onde vem também a palavra método, e o diabo usa de diferentes métodos, se utiliza de diferentes meios para poder influenciar para o pior, influenciar para o mal a vida das pessoas aqui na Terra, para destruir pessoas, grupos, famílias, a sociedade, enfim, de todas as formas, mas nós precisamos nos opor e resistir a isso na batalha espiritual. Diz aqui o versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É verdade que essas duas palavras aqui, carne e sangue, é colocada aqui no sentido figurado. No sentido, tem outra tradução, a NVI, a Nova Versão Internacional, ao invés de dizer que, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ela traduz contra seres humanos. Ou seja, a ideia aqui do texto é de mostrar que por trás de muitas ações dos seres humanos subjaz uma ação maligna, uma inspiração maligna que o inimigo pode inspirar pessoas. Então, a fonte, muitas vezes, de determinada maldade, a causa primeira, vamos dizer assim, às vezes está numa influência maligna que está sobre alguém, sobre as pessoas. Então, a gente tem que entender esse lado e nunca desprezar esse lado espiritual. Por isso que a gente tem que orar pelas pessoas, temos que orar pela nação, temos que orar pela nossa cidade, temos que orar pelo nosso trabalho, enfim, em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida cotidiana e o nosso relacionamento com as pessoas. Então, essa expressão carne e sangue não significa, não parece indicar, não significa essa questão física. Essa combinação de carne e sangue diz respeito à pessoa, ser humano, que pode ser o outro ou nós mesmos em conflito interno, conforme diz aqui o nosso comentarista. Ele também fala no versículo 12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. O apóstolo Paulo, ele usa esse termo, principados e potestades, esse termo tanto para se referir aos anjos do bem, tanto para se referir aos anjos de Deus, conforme Romanos 8:38, Colossenses 1:16, mas também ele usa essa expressão principados e potestades também para se referir aos demônios, conforme 1 Coríntios 15:24, Colossenses 2:15, para se referir a demônios investidos de poder, porque os demônios ele têm determinado poder, ele tem um certo poder e também eles se organizam em diferentes hierarquias
certamente tem uns que mais poderosos do que outros. Há uma organização, há um organograma, uma hierarquia de poder entre os atores do reino das trevas, que são os demônios. Então, essa expressão principados e potestades, a expressão refere-se a governos ou autoridades na esfera terrestre, como na esfera espiritual. Então, pode se referir a isso. Até mesmo, pastor Zé Roberto, como esses demônios, esses principados e potestades do mundo invisível, eles podem também exercer influência sobre pessoas aqui na Terra e até mesmo influência sobre governantes, poderosos, príncipes, pessoas que estão em eminência governando e exercendo poder político aqui na Terra. Também pode acontecer. Pode. Essas duas expressões aí, no caso gregas, arcai, ou archai e exousiai. É justamente isso que o pastor Fábio já explicou. O arcai quer dizer, os principados seriam os demônios que estão no controle, enquanto que existiriam os exousiai, que seriam os demônios que estão atuando, né, debaixo do domínio e debaixo do principado desses outros demônios. E no contexto dessa hierarquia, nós precisamos entender que há uma atuação que também vai para o campo, para a esfera material. Então, governos humanos podem serem utilizados não para pregoar ou defender princípios e valores do reino de Deus, mas princípios e valores do reino das trevas, do reino do mal. Então, é preciso que a gente entenda que isso pode acontecer do mesmo, e nós estamos muito cientes disso, de que a política ela pode estar a serviço de forças malignas, ao invés de estar a serviço de forças de Deus, até porque nós sabemos que o reino de Deus só haverá de ser pleno e concreto e total quando nosso Senhor Jesus vier reinar. E aí o versículo 12 ainda fala de dominadores deste mundo tenebroso, e algumas versões, como a Almeida Revista Corrigida emprega príncipes das trevas deste século, a tradução brasileira fala de governadores do mundo destas trevas, e a Nova Almeida Atualizada utiliza as mesmas palavras da Almeida Revista Atualizada. Em todo caso aqui, príncipe é arcon, né? Esse arcon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, pode ser traduzido como regente, governador, né? Príncipe. Então, o próprio Satanás é o príncipe dos demônios. O apóstolo João fala sobre o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, que Paulo fala lá em Efésios 2:2. E aqui o apóstolo Paulo emprega um termo grego que é o termo cosmocrato. Cosmo vem de mundo e é o império regido por Satanás, e a gente entende kratel como o governo e o domínio. Então, o mundo, não esqueçamos disso, o mundo enquanto sistema anti-Deus, sistema satânico, é um governo contra o reino de Deus, são forças que imperam contra a vontade de Deus. E aí, pastor Fábio, diz aqui a respeito do lugar, e diz que isso acontece nos lugares celestiais. E provavelmente, o comentarista também não afirma categoricamente, mas diz que se refere aos anjos decaídos aqui, né, que estão nessa região aí, propensos a atuar na esfera física e influenciar negativamente contra o reino de Deus. Verdade. Inclusive, ele diz aqui, ele reconhece que essa expressão, né, lugares celestiais, ele diz que é uma expressão, essa expressão ela é intrigante, no sentido de gera uma certa dificuldade de compreensão. Ele diz, como podem estas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Os demônios não foram expulsos do céu e eles estão no céu. Então ele diz aqui que uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível em oposição
ao mundo material. Ou então, seja, quando não ele seria diz, o céu de Deus mesmo. não seria o céu de Deus, a habitação de Deus. Quando ele diz que esses demônios, eles agem, vivem, atuam nos lugares celestiais, é uma expressão figurada para se referir que eles não são visíveis a olho nu. Muitas vezes a gente não enxerga, não vê o demônio, ou ele não está possesso na vida de uma pessoa, mas ele está escondido, subjacente, atuando nos bastidores do mundo espiritual, influenciando as pessoas para o mal, para o pecado, em oposição a Deus. Mas onde quer que eles estejam, o poder de Deus que está conosco, pastor Zé Roberto, é maior do que o poder do diabo. É isso mesmo. Então, que nós concluímos a nossa lição de hoje, convidando você a continuar participando da Escola Bíblica Dominical, lá na sua congregação, todos os domingos, seja um aluno assíduo, e continuar nos acompanhando através das mídias sociais, através do nosso canal da TV AD, no YouTube, na televisão, através do nosso blog, subsidioebdblogspot.com. Forte abraço, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Paz do Senhor.